Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Olha só, gente, vou contar pra vocês uma história aqui, cara. Vou contar o título. Crentes sem caráter, defendendo Bolsonaro, golpista, psicopata, etc. E não é só os crentes, e também os católicos, mas os principais são os crentes. Olha, foi muito difícil para fazer esse vídeo. Vou falar para vocês, já tinha feito outro vídeo, por vários motivos aí. Vou contar, senão não gasto muito tempo. Tô fazendo esse outro agora. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu tinha feito no outro vídeo e não tinha contado. Eu vou dizer agora, que é o principal disso. Talvez você não precise nem assistir o resto. Olha uma coisa que acontece. O Bolsonaro, aquele coisa ruim, é o seguinte. Aquelas pessoas que defendem esse ser, tô falando, até demônios estão atrapalhando, até um pernilongo. Eu tô dizendo pra você que tá difícil para fazer esse vídeo, você pode usar. Mas precisamos vigiar. Ou seja, tô carregando junto comigo aqui um veneno de matar. Desejou a morte de Dilma Rousseff, a ex-presidenta dessa nação onde nós moramos. Falou negócio de câncer, desejou o mal dela, que fartasse. E outras coisas que ele fez. Veja um vídeo aí, veja um vídeo do que ele falou dela. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Então, olha só o que ele falou. E tem também, tem outra coisa que ele falou. Não, outro falou não, na verdade, olha o que um padre falou dele. Veja isso, cara, o que o pastor falou. Pastor não, meu Deus. O padre. É que vai ser falado muito de pastores. Veja. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam. Ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. E foi por isso que o Amós sofreu tanto e apanhou. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E as pessoas dizem, padre, não fale isso. Até minha mãe disse isso, né? Não fala isso, filho, porque tem gente que vai ficar bravo com você. Eu sei que é difícil. Eu não quero sofrer represália nenhuma. Não é essa a minha intenção, de jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade. E como disse, né, Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Então, e isso aí é só um começo. Para quem nunca viu, não sabe nada do que esse homem fez. Mas tanta coisa que ele falou, coisa de psicopata mesmo. Coisa de uma pessoa, eu não posso nem falar muitas palavras, você tá entendendo? Uma pessoa ruim, já dá pra entender, né? Não precisa falar mais, você tá entendendo? O que acontece? Aquelas pessoas que votaram nele em 2018, faz parte do que eu tava dizendo aqui, 2018, que eles foram enganados. Mas aqueles que votaram, depois de conhecer muito bem aquele homem, aqueles que votaram em 2022, esses sim são as pessoas que não têm caráter algum. Pessoas da pior espécie. Você tá entendendo? Aquelas são pessoas, são conhecidas, para quem não tá ouvindo, tá vendo esse vídeo e não sabe de nada de política, eles são conhecidos como, por exemplo, os bolsonaristas radicais, que são aqueles bolsonaristas psicopatas, aqueles que são fanáticos pelo Bolsonaro. Você tá entendendo? Fiz de tudo por ele. Então, a maioria são essas pessoas. São pessoas que têm caráter algum. Pessoas que têm, alguns até têm alguns problemas de cabeça. Problemas graves. Mas muitos é porque é que não tem caráter mesmo. A palavra é essa. Eu vou dizer aqui alguns tópicos do que eu vou dizer aqui, porque eu sei que muitos não vão assistir tudo, né? Então por isso que eu vou dizer os tópicos. Depois algumas partes eu vou explicar aqui.
Vou tentar fazer um vídeo pequeno, mas infelizmente vai ser grande. Características do psicopata. As características do psicopata, para quem não sabe, não é uma pessoa boa, tá? Uma pessoa ruim. É que tem gente que finge de besta, né? São os fingidos, os hipócritas. Deixa eu dizer aqui. Preste atenção. As características do psicopata é pirraça e manipulação. E eu calculei, já pesquisei dele. Aí eu já sei, porque é óbvio, eu conheço. Conheço um povo aí psicopata. Então, pirraça e manipulação. Pirraça, ele usa a manipulação. A manipulação ele usa o quê? Para enganar a pessoa besta. Você tá entendendo? Agora, se ele não consegue manipular outra pessoa, quando ele vê que não conseguiu, sabe o que ele faz? Ele faz pirraça para deixar a pessoa com raiva. E essa pessoa, o psicopata. Essas são alguma das características do psicopata. Vamos falar mais coisa aqui. Batismo do Bolsonaro. Não tenho certeza não, mas é isso mesmo. No tempo de 2018, naquelas épocas lá, ele pegou e batizou como crente. Você tá entendendo? Deixa eu dizer outra coisa aqui que era pra ter dito desde o começo desse vídeo, é porque eu refiz o outro, mas no começo eu tinha falado. Quando eu fiz de novo, eu não lembrei de falar no começo. Quem não deve, não teme. Eu não estou dizendo a todos os crentes, não. Estou falando aqueles que não têm caráter, aqueles que defendem aquele homem não tem caráter. Uma pessoa ruim. Você tá entendendo? Para não dizer outras palavras, porque a gente não pode colocar muitas palavras. Você tá entendendo? Quem não deve, não teme. O batismo. Naquela época ele batizou como crente para conseguir votos, sendo que parece, não estiver enganado, foi assim que eu entendi. Ele era católico, mas depois ele fez batismo de crente. Aí ele fez aquela outra igreja também lá, que eu esqueci o nome dela. Que ele nem chama igreja, chama loja. Aquela igreja que tem que fazer um pacto com aquele bicho lá de baixo, no lugar quente. Sabe que você entende? Ou você é hipócrita? Você entendeu, né? Faz um pacto, não vou dizer nada disso. Ele foi lá nessa igreja também. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas não vou dizer nada sobre isso agora. Não gosto de política, mas sou de esquerda. Sou agnóstico. Tenho fé. Torço que Deus exista e separe os certos dos ruins. E os ruins sejam mandados pro inferno. O que é agnóstico? Uma pessoa que é quase ateu. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não vou explicar muita coisa, vou só dizer o que é. Ateu é aquela pessoa que não crê em Deus, ponto, acabou. Não crê, pronto. Eu sou agnóstico. E uma pessoa que não viu Deus, não tem uma clareza que Deus existe exatamente. Então essa pessoa, como é que é aquelas palavras que eu disse, bem bonita quando eu falei do agnóstico. Deixa eu tentar lembrar aqui. O agnóstico é uma pessoa que... Eita, Pedro, não deveria nem ter falado que era agnóstico. Ou senão pegavam as palavras e colocavam do jeito que estava. Acho tão bonitinho falando, explicando o que é o agnóstico. O agnóstico, se ele vê, ele acredita em Deus. Respeita a Deus. E eu respeito a Deus, não preciso. O vídeo é dito sobre os falsos profetas. Não preciso provar nada a ninguém, assim, e sim a Deus. Nenhum de vocês. Tem muitas pessoas que falam que creem em Deus, mas não tem crença nenhuma. Apenas usa a igreja, usa a religião. Muitos, eles aproveitam da igreja. Porque sabe que se a pessoa falar que ela... eu sou ateu. Muitos vão incriminar, vai falar mal, vai julgar essa pessoa, vai fazer isso, aquilo. Você já está entendendo o que eu estou dizendo? Então, aí o que essas pessoas, esses ateus fazem? Ou até agnósticos, o que eles fazem? A maioria deles, muitos para mim não creem em Deus. Sabe o que eles fazem? Vou falar que eu sou de tal igreja, que é mais fácil, todo mundo vai me aceitar. Porque eu não sou muito verdadeiro, não vou mentir, vou enganar. E é assim que o povo faz. Já tem um vídeo falado sobre isso, sobre agnóstico, tá? Procura, eu tô gastando tempo. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse um canal bem grande, eu falava bem detalhadamente. Eu gosto de fazer os vídeos bem detalhados. Você tá entendendo? Mas eu não posso falar. Vamos lá. Quem não deve não tem, já disse, né? Os crentes que defenderam o psicopata em 2018, eu já falei, vou acontecer de novo, que é rápido. Eu gosto de falar, né? Quando tá escrito. Em 2018, alguns até foram enganados. Mas os que votaram em 2022 não são iludidos. É porque não tem caráter algum.
Simplesmente isso. Eu estou falando daqueles que devem. Muitos dizem que são religiosos, creem em Deus, mas dizem para enganar, tem crença alguma em Deus. Não estou dizendo que são todos. Eu estou falando daqueles que são errados, que não têm caráter. Lógico que na igreja lá, de crente não é possível. Com certeza tem pessoas boas. Lógico que tem, crentes e católicos. Lógico que tem pessoas boas, é óbvio. Eu estou falando daqueles que não têm caráter. Agora, aqueles que têm, aqueles bons, no meu cálculo, é menos de 10% de 100. Uns 5% ou menos. Você está entendendo? Eu calculo que pessoas boas e ruins em tudo, em geral, não chega a 1%. Os crimes do psicopata na pandemia. Crimes da pandemia. Coronavírus, omissão, as mortes, falta de compaixão, compaixão zero. O psicopata rindo, coisa de psicopata. Bolsolão, outras coisas que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem. Bolsolão é um roubo lá, coisa do bolsonarismo. Imóveis, joias, avião, cocaína, avião com cocaína, golpe político. Meu Deus, o que eu deveria ter falado no começo do vídeo. Cara, ele queria, ele e todo a quadrilha dele queria tirar a vida de Luiz Inácio. Meu Deus, era pra ter falado isso no começo do vídeo, eu não falei isso. Então, mas muitos já estão sabendo disso. Mas muitos não. Eles queriam tirar a vida, ter falado essa palavra, tirar a vida. Tirar a vida desses políticos. Não só Luiz Inácio, também Alexandre de Moraes, ministro. O vice-presidente Geraldo Alckmin. E outros. Você tá entendendo? Golpe de Estado, assassinar. Assassinar acho que não tem problema não. Assassinar o presidente Luiz Inácio, vice-presidente Geraldo, ministro Alexandre de Moraes e outros. Tá, já foi dito, né? Crentes, olha outra coisa que eu deveria ter falado no começo do vídeo. Crentes idolatrando o psicopata como se fosse Jesus de Nazaré. Rapaz, primeiramente, idolatrar é um pecado. Já está escrito nesse livro aqui, ó. Eu só trouxe isso só para dizer aqui, mas eu nem li tudo isso aqui não, hein? Você tá entendendo? Porque a pessoa tem que ter caráter. Se a pessoa tiver caráter, tem que ler esse livro aqui, ó. É apenas ter caráter. Você tá entendendo? Ele auxilia, sim, ajuda. Mas isso aqui, se você deixa na mão dos falsos profetas, ele ludibria você. Faz uma lavagem cerebral de você. E se você é uma pessoa iludida, que foi enganada. Muitos não foram enganados, como eu já disse. Você tá entendendo? Idolatrando. Idolatrar é um pecado. No máximo você pode votar ali, no máximo isso. Agora fica idolatrando, levando coisas aqui, que nem eu vou até dizer aqui na frente, ó. Crentes idolatrando, colocando. Crentes idolatrando, colocando o psicopata na televisão, dentro da igreja, como se fosse Jesus Cristo. Eu cheguei a ver um vídeo, você não viu, porque você não presta atenção de nada. Ou você é hipócrita e finge de besta, mas provavelmente você viu ou não viu. Mas eu vou te dizer, numa igreja evangélica, eles pegaram e colocaram uma televisão, colocando lá no lugar onde deveria estar o único santo que pisou na terra, que é Jesus de Nazaré. Então, enfim, naquela televisão eles colocaram o psicopata, o destruidor de quartéis, no caso que botou fogo no quartel. Você tá entendendo? Bolsonaro, já vai que você esquece de quem eu estou falando. Tem muita pessoa hipócrita nesse mundo, ou seja, fingido. Preste atenção. Crentes mandando fiéis não assistir TV Globo. E pastores fazendo lavagem cerebral dos fiéis inocentes. Tem muitas pessoas que vão na igreja. Tem muitos que vão na igreja. Vamos supor que tanto o pastor e o padre. Mas no caso, sendo um crente. O crente, vamos supor, ele vai para lá, um exemplo. Ele vai para a igreja, mas o que ele quer? Ele tá lá, ele precisa de um auxílio, ele chegou mal, ele tá mal na vida, dependendo do caso. Tô dizendo que é todos. Por isso que eu falo que o vídeo tem que ser bem feito, né? Porque o povo tenta tirar alguma coisa, colocar algum erro. Você tá entendendo?
Infelizmente eu fiz erros mesmo no vídeo aqui. Tanto que eu ia falar sobre o padre, vídeo do padre e não coloquei. Você entendeu? O padre falando mal do Bolsonaro. Mas eu vou colocar agora esse vídeo do padre aqui. Presta atenção no vídeo do padre que ele fala. O padre mais verdadeiro que eu já vi. Você tá entendendo? Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. E foi por isso que o Amós sofreu tanto e apanhou. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E as pessoas dizem, padre, não fale isso. Até minha mãe disse isso, né? Não fala isso, filho, porque tem gente que vai ficar bravo com você. Eu sei que é difícil. Eu não quero sofrer represália nenhuma. Não é essa a minha intenção. De jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade. E como disse, né, Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Então, você viu como o padre falou a maior verdade. E tem mais outro vídeo dele falando mais melhor ainda, cara. Não, a verdade ele já disse aí, né? Você tá entendendo? A maior verdade que esse pastor já disse. Esse padre. Oh, meu Deus. Cara, eu tô fazendo esse vídeo de madrugada. Por isso que tá difícil. Enfim, mas vamos lá. Por isso que faltou algumas coisas. Comércio da fé. Característica... ele carrega crentes mandando fiéis não assistir TV Globo. E pastores fazendo lavagem cerebral dos fiéis inocentes. Da Globo é o seguinte. Da Globo é o quê? A Globo, ele queria a Globo. A ideia dele é transformar, ele queria ser um ditador. O psicopata queria ser ditador. Ou seja, não tem mais outro presidente, só ele. A Globo é o maior canal de televisão que tem, a Globo. O que ele queria fazer? Ele queria pegar e destruir com a Globo. Essa era a ideia dele. Mas na verdade a Globo ela é de direita. Você tá entendendo? Mas o psicopata, ele é manipulado pelo diabo. Então ele acaba se perdendo. Você tá entendendo? Porque a Globo, ela tem um tal de agro. O agro é tudo bolsonarista. Você tá entendendo? Mas o psicopata não pensou nisso. Você tá entendendo? Porque a Globo provavelmente é porque outra coisa. Lógico que a Globo não é totalmente ruim. Ela é meio imparcial. Ou seja, parcialmente imparcial. Ela é um pouco justa. E ele não quer pessoa justa, ele quer pessoa que seja só do lado dele, que seja, faz tudo que ele quer. É isso que o psicopata quer. Psicopata e sociopata também, né? Tá entendendo? Não vou explicar o que é sociopata, não. Pelo amor de Deus. Não, o vídeo fica muito grande. Vamos lá. Vamos falar outro aqui. Sobre fazendo a lavagem cerebral dos fiéis inocentes. Muitas pessoas que vão nessas igrejas, eles vão lá. Eles querem salvação. Mas aí os falsos profetas vão ali e faz a lavagem dele, pega o dinheiro dele, faz comércio da fé. Muitos deles, não são todos. Vamos dizer de novo. Não estou dizendo que são todos. Tem sim pastores bons. Acho que tem pastores bons. Pouquíssimos. Por isso que eu não sou mais de igreja nenhuma. Eu tenho o meu caráter. E isso é o que Deus quer. Você tá entendendo? E outra. Até fiquei sabendo que até um crente que falou isso pra mim, cara. Que Jesus não queria saber de igrejas. Igreja podia ser em qualquer lugar. Não precisava ter um monte de igreja, não. Você tá entendendo? E eu não desconfio. Eu não duvido, não. Eu acredito que era assim que Jesus acreditava. Você tá entendendo? Sobre a lavagem cerebral é o que? Eles aproveitam. Imagina. E esses pastores que você sabe que a maioria dos pastores, eles são, esses pastores são bolsonaristas. E, então, o que faz? Lá no tempo de eleição, eles pegam e fizeram todo aquele piseiro todo. Transformaram a igreja num comício. Você tá entendendo? No tanto que naquele tempo da eleição de 2022,
Eu estava pensando em ir em várias igrejas, na maioria igrejas de crentes, e talvez alguma de católicos, porque sabe que a maioria são os crentes que são bolsonaristas, a maioria, você tá entendendo? Para mim ver o que esses pastores falavam. Eu só vi em vídeos, eu queria ver na minha cidade, você tá entendendo? Então, enfim, eu ia falar outro negócio, que é tanta coisa para ser dita, que eu vou falar para vocês. Olha as características que o psicopata, o presidente psicopata, carregava entre 2018 a 2022 e carrega até hoje. Então, enfim, as características de Lúcifer, que é o diabo. Eu já pesquisei, tá na Bíblia, as principais características, os adjetivos dele. Mentiroso. Isso é o que Bolsonaro carrega. Mentiroso. Preste atenção. Soberbo. O que é soberbo? É metido, que se acha, que é arrogante, etc. E outra, 3 características, são várias, né? Eu tô dizendo aqui só 3. Invejoso é o que Bolsonaro carregava. Então é o que? Mentiroso, soberbo e invejoso. No mandato de 2018 a 2022, quase 2019 a 2022, foram calculados, fizeram uma pesquisa que ele contou 5.000 mentiras. O cara só mente, cara. E o povo ainda continua votando, acreditando nesse homem. Então por isso que eu digo, esses crentes que apoiam ainda esse homem são pessoas que não têm caráter. São pessoas da pior espécie. Você tá entendendo? Eu acho que eu vou tentar acabar o vídeo. O que faltou é isso, cara. Eu não sei mais o que eu vou... Não, saber o que falar, eu sei. É que eu li os detalhes aqui, os tópicos, e o vídeo fica muito grande, é político, o povo não gosta de política. Você tá entendendo? Mas eu queria fazer um vídeo bem grande, até de 1 hora, contando aqui. Mas é muita coisa. Não sei, acho que eu contei o caso da Dilma, né? Que ele falou, torcer pela morte da Dilma, cara. Deixa eu dizer aqui, eu lembrei de uma coisa que eu ia dizer. Era tópico, mas eu vou contar mais sobre isso. Sabe por quê? Sabe por que ele falou isso? Eu não sei o dia que ele tinha dito sobre o câncer, o infarto da Dilma. Mas eu vou dizer pra você. Sabe o que é? Sabe por que ele falou isso aí? Não, ele falou, relembrou. Ele disse que foi mais ou menos aí perto, não sei quanto é que foi. Provavelmente foi depois. Ou foi no mesmo tempo que ela teve. Porque ele desejou que ela tivesse um câncer, né? E infarto. Então, mas ele falou isso por causa que ela teve um câncer. Eu não sabia. Eu vi agora ali no Plantão Brasil, que é o maior canal de esquerda. Lá ele contava, o Thiago disse, eu não sabia. Ela teve um câncer em 2009. Então deve ser depois que ele falou isso. Desejou a morte dela. Mas eu acho que ela já tinha sido depois presidenta. Então por isso que ele relembrou e falou isso. Então talvez ele falou isso para dizer que vai que ela tenha mesmo um câncer e morra. Aí por isso que ele fala, tá vendo? Pra dizer que ele é um praguento. Você tá entendendo? Você sabe que também muitos crentes aí, ó, muitos católicos, muitos pastores aí que estão jogando praga. Você já viu, né? Não vou nem dizer, né? Sabe, praga pra mim, praga é considerado uma bruxaria. E isso, obviamente, calculando com a existência de Deus, Deus não gosta disso. Isso é um pecado, é uma bruxaria, tá lá na Bíblia. Pesquisa que você sabe. Se jogar a praga, jogar o mal nas pessoas, é um pecado. E os pastores fazem isso. E o pessoal ainda vai numa igreja dessa? Então eu tô falando para vocês. Alguns são iludidos
e outros são pessoas que não têm caráter. O vídeo é destinado àqueles falsos religiosos que pagam de crentes católicos. Já aqueles que têm caráter pode ficar de boa, porque como eu já disse 1000 vezes, quem não deve não teme. Então aqueles religiosos que têm caráter, assista o vídeo e aplaude. Quem não deve não teme. Então, enfim, olha o que eu tinha dito aqui. Bom, provavelmente eu falei que no começo dos tópicos, batismo dele, se batizou de novo, só para conseguir votos. Mas é muito cara de pau esse homem, cara. Pelo amor de Deus, cara, meio pô de um povo, cara. Por isso que eu falo, esse povo, coloca na sua cabeça, esse povo, eles não foram manipulados por ele, não foram iludidos, depois de, principalmente 2022, ou quem votou em 2022, não foram iludidos, são pessoas que não têm caráter. Meio que o cara pode ter um cara de pau, olha o tanto de maldade desse homem, cara. E as 700 mil mortes de pessoas, e quando ele zombou, quantas pessoas iam morrendo, e ele zombando, cara. Pelo amor de Deus, cara, meu Deus, que mundo que nós estamos, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui. Eu nem lembrei disso, nem coloquei nos tópicos. Política é uma coisa muito séria. Eu odeio política, mas é uma coisa muito séria. Você nem pode brincar muito sobre política, porque isso tem a ver com as nossas vidas. O valor da nossa comida que nós compramos, nosso feijão, arroz, hoje, eles estão mexendo para tirar o Lula, porque Lula é de esquerda. Todos os ricos não gostam de esquerda, porque ele ajuda os pobres. Eles querem ferrar os pobres. Você tá entendendo? Eles querem ajudar a direita. A direita é o nazismo. É que defende os ricos. Esquerda é partidos que defendem os pobres. Direita é a burguesia que defende os ricos. Desde a Revolução Industrial. Por isso que empresas, bancos, etc., ricos defendem a direita. Você tá entendendo? Então o que acontece? A política é uma coisa muito séria. As pessoas não podem brincar com isso. Você não pode escolher um político como se fosse um time de futebol. O time de futebol, você pode... Não, você é obrigado. Não, minha tese é assim. Eu tenho meu time, eu sou corintiano. Eu tenho que ser fiel ao Corinthians até morrer. E assim tem que funcionar. E eu entendo assim. E muitos pensam assim. O time pode estar perdendo, pode estar todo acabado, mas você tem que estar com esse time. Preste atenção. Já na política é diferente. Você não pode ser do mesmo jeito, não. Eu sou Lula, ou Bolsonaro, ou Lula, mas Bolsonaro. E você Bolsonaro até morrer. Não é errado. Se o Bolsonaro descobriu que ele é errado, que ele é um psicopata, que ele é um desumano, que ele é que quer ser ditador, que ele é coisa ruim, você tem que desligar desse homem. É diferente. Se tem um time de futebol é uma coisa, um político é outro. Então o que esse pessoal deveria ter feito? Largado desse homem. Mas não. Uns é porque nem estudou nada de política, não sabe de nada. Outros é porque não tem caráter, como eu já disse. Que eu já disse que tem aqueles bolsonaristas radicais, que são aqueles bem psicopatas. Sim, deixa eu contar outra coisa aqui. Vou tentar acabar com esse vídeo. Eu tô vendo aqui, tá 16, mas eu tinha cortado uma parte. Esse vídeo já deve estar grande. Ele já deve estar com uns 30 minutos. Fora a edição. Eu vou terminar. Chega. Vou dizer só uma coisa. Sabe o que é? Sabe as crianças? As crianças, elas são... O pai da criança, ele é espelho, né? É assim que se diz. O pai ele é espelho, a mãe é espelho.
O que o filho vê, ele segue o que o pai faz. Geralmente é assim. A maioria. É que nem ontem. Hoje, porque eu não dormi ainda, né? Não, a menina tem uma. Eu vi um movimento que ela fez no rosto. Ela tinha assim, né? Igualzinho a mãe, a menina, né? Tipo uma brincadeira. Ela viu que a mãe fez. Ela fez, tá fazendo a mesma coisa. Não vou explicar isso não. Vamos lá, vamos dizer. É o espelho. O pai, ele é o espelho do filho. A mãe. Você tá entendendo? Então o que acontece? O que o pai é, o filho vai ser. Assim é. É que não se crana ali. Vamos lá. Quem tem um pouco de inteligência já entendeu. O que acontece? O Bolsonaro, ele é o espelho. Aquelas pessoas que se espelhou nele são pessoas psicopatas. É isso que eu tô aqui para dizer para você. São pessoas psicopatas. Por isso que gostaram do Bolsonaro. Porque eles já são psicopatas também. Você tá entendendo o raciocínio que eu tô dizendo para você? É isso, rapaz. Eu já vejo. Eu só de olhar na pessoa conheço quando a pessoa é psicopata, quando é bolsonarista. Só de olhar na cara da pessoa é uma pessoa psicopata. Você tá entendendo? É espelho. Eles gostam. Opa, tem tudo a ver. Vamos supor, Bolsonaro ele é machista. Aí outra pessoa, um eleitor, é machista também. Opa, isso tem tudo a ver comigo. Você tá entendendo o raciocínio do que eu estou dizendo? É porque talvez algumas palavras que eu falei que eu tentei falar rápido. Eu queria ter um canal bem grande assim, porque eu dizia tudo do jeito que eu quero. Aí eu fazia um vídeo de umas 2 horas. Tranquilo, manso. Até agora eu tô bem pra falar. Mas ó, tá marcando 20 minutos. Tá muito grande. Você tá entendendo? Tem que acabar. É isso, não vou falar mais nada não. Você tá entendendo? Sim, vou concluir. Eu falei que ia concluir. Tem coisa pra ter falado. Tem muita coisa pra ter falado. Pra detalhar. Eu gosto de contar nos mínimos detalhes. Você tá entendendo? Mas não tem como, senão foi muito grande. Você entende? Então, eu vou concluir. Vou acabar com isso. E ia contar até outro negócio aqui, mas já até esqueci. Você entende? É isso. Chega. Eu lembrei o que eu ia dizer. Sobre agnóstico. Olha, eu torço. Eu acho que isso é fé. Isso que é a verdadeira fé. Eu tenho fé. Não, na verdade eu torço que Deus exista, de fato. E que tenha esse tal de arrebatamento. Que vai ser quando eles vão separar os ruins dos bons. E os ruins sejam mandados para o inferno. Você tá entendendo? Eu torço para que isso exista. E não exista mais a política. A política, na verdade, o pior que tem é a política. Mas você tem que escolher alguém para votar. Mas eu nunca votei em político algum. Mas sou de esquerda. Mas nunca votei porque eu não confio em ninguém. Porque é bíblico. Maldito o homem que confia no outro.